Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui esta noite para a participação deste evento tão especial, Encontro com Jesus, que justamente propõe esse convite nesses dias que encerram o ano desafiador de 2020, para que possamos nos sintonizar e nos afinizar com as histórias, com a vida, com os ensinamentos e com os exemplos do nosso Mestre Divino. Então, eu gostaria de começar congratulando a iniciativa, a idealização e organização deste evento, virtual que seja, por parte da Sociedade Espírita José Petitinga, em Santo Antônio de Jesus, Bahia, deixando a todos o meu fraternal abraço, em tempo que também agradeço pelo imerecido convite dessa instituição, nominalmente a Cristina Moura, que me formulou o convite, e estendo os meus agradecimentos singelos a todos os trabalhadores deste santo lugar, rogando ao Pai que sempre os estimule, os encoraje, sem desanimar, sem desestimular jamais, para que possam espalhar mais bem e consolo à luz do Evangelho de Nosso Senhor. Então, que Deus abençoe essa iniciativa e que ela seja exemplo para outras iniciativas. Hoje nós estamos aqui incumbidos de falar de um tema sumamente especial, não obstante falar de Jesus, mas falar sobre uma perspectiva específica. Jesus, o mestre dos mestres. Então tentaremos, dentro do possível, das nossas naturais limitações, tecer alguns comentários e reflexões com respeito a este tema. O psiquiatra, professor e escritor brasileiro Augusto Jorge Cury aventurou-se a estudar e analisar a inteligência do Cristo e escreveu um livro chamado O Mestre dos Mestres. Logo na introdução, Augusto Cury confessa a sua humildade, dizendo que, por ser psiquiatra e por ele ter uma ascendência multirracial, ítalo, judia, espanhola, árabe, e também por ter sido ateu e cético, e se dedicar em pesquisa científica ao longo de mais de 17 anos sobre a teoria do funcionamento mental, ele decidiu investigar a personalidade do Cristo, mas desde o início sabia que não seria uma tarefa nada fácil. Mas por ser um projeto estimulante, ele pensou, vou me aventurar e seja lá qual for o resultado, será algo transformador para mim mesmo. Se eu puder ajudar alguém, ótimo. E assim, ele foi. E aí Augusto Cury, logo no começo da obra, fala que estudar a mente do Cristo é muito mais complexo, com todo o respeito e admiração, do que estudar a mente de um pensador da psicologia e filosofia, por mais brilhante que ele nos pareça. Isso porque a personalidade do Cristo é insuperável, e seus pensamentos são revestidos de muita sabedoria, mais sabedoria do que qualquer um dos profetas do Antigo Testamento, do que o próprio rei Salomão, cuja história também está grafada no primeiro livro de Reis, notadamente no capítulo 10, que ao ter, digamos assim, um diálogo com Yahvé, pede a sabedoria para dirigir o seu povo e, de fato, ao ser visitado pela própria rainha do sul, ou rainha de Sabá, ela o testa, o argue e verifica pelos próprios olhos que ele realmente era um representante de riqueza e sabedoria que sabia governar muito bem o seu povo. Jesus, inclusive, narrando este encontro da rainha de Sabá com o rei Salomão lá no Antigo Testamento, disse no Novo Testamento que ele, por ser o filho do homem, o Messias Redentor, é maior do que Salomão, é maior do que o próprio Jonas, que ficou internado no estômago de um peixe por 3 dias e 3 noites, por ser o maior de todos, o Filho unigênito de Deus. Então, nós que somos espíritas,
e que elegemos como filosofia moral da nossa tão amada doutrina e consoladora doutrina, o Evangelho de Jesus, entendemos exatamente essa angústia que Augusto Cury sente. Porque nós sabemos que Jesus é sobre-humano. Jesus já havia passado por todos os processos humanos, como o Espírito Emmanuel vai dizer em uma de suas obras da coleção Fonte Viva, em Jesus nós temos a humanidade real, ou seja, tudo que nós podemos aspirar em termos de finalidade existencial na passagem por este reino. Jesus, nos seus atos, nos seus ditos e nos seus não atos e não ditos, ele nos mostra exatamente o que um autêntico filho de Deus deve fazer ou não fazer. Então, com todo respeito às escolas psicológicas, à própria psicanálise, mesmo a psicologia profunda, não dá para a gente avaliar os escaninhos do psiquismo crístico, porque isso está além do nosso próprio entendimento. É como se nós não tivéssemos instrumental, né, disponível para poder fazer esse tipo de perquirição. Jesus era o seu próprio método psicoterapêutico, enquanto as escolas psicológicas sempre apresentam formas de investigar, né, e adentrar naquilo que há de mais profundo dos pacientes. Jesus era a própria psicoterapia, então realmente é muito difícil de entendê-lo em profundidade. E aí Augusto Cury diz que a sua esperança na transformação do outro, independente de quem fosse, era arrebatadora e rompia com a lógica. Jesus gostava de pessoas, ele acreditava no ser humano, tanto que ele não busca grandes multidões, ele vai escolher uma cidade bem pequena, escondida, e para o seu colégio apostólico, 12 apenas mais próximos, imperfeitos, iletrados, que ele escolhe como aqueles que seriam os propagandeadores desta mensagem que ele veio aqui apresentar para a humanidade inteira. Então, ele desejava colocar todo o ser humano numa academia de inteligência, que não é apenas uma inteligência cognitiva. Lembremos que Jesus agradeceu a Deus por ter revelado estas coisas aos sábios e pequeninos e não aos doutos e prudentes. Mas ele transforma o evangelho como uma ferramenta de crescimento espiritual, de redenção das criaturas humanas, para a verdadeira sabedoria e liderança. Jesus restituía a autonomia a cada um daqueles que se encontravam com ele. É por isso que depois que alguém se encontrava com Jesus, jamais seria o mesmo. Sentia-se tocado de algum modo, mesmo que não convertido. E aí Augusto Cury, embora sem entender em profundidade todas essas coisas, mas tentando tocar alguns aspectos, né, sobre essa personalidade do Jesus humano, do Jesus mestre, porque o verdadeiro mestre não é aquele que mostra que é mais sábio, mas é aquele que mostra para a gente que o pouco que a gente sabe é importante para a gente conquistar o que a gente ainda não sabe. Esse é o verdadeiro mestre. Então, Jesus, com essa pedagogia, digamos assim, transcendental, né, reunia complexas características em sua personalidade que evidenciavam claramente que ele não poderia ser produto de uma criatividade intelectual humana, porque cogitaram isso. Não, Jesus nunca existiu, até bem pouco tempo atrás. Jesus nunca existiu, Jesus é produto de uma ficção. Me apresente quem inventou Jesus, porque eu quero conhecer, porque mesmo que Jesus não tivesse existido, a mente que elaborou todos os ensinamentos que supostamente Jesus teria apresentado já é uma mente brilhante, tal qual a mente do Cristo. Mas isso, logicamente, caiu por terra. O fato é que a inteligência do Cristo ultrapassa todos os limites
da nossa imaginação. É impossível, em outras palavras, que um ser humano tenha criado alguém com tanta sabedoria em profundidade como Cristo. Aliás, os seus ensinos, até hoje, nós temos dificuldade de adentrar em profundidade, por conta do nosso nível de consciência, na mensagem mais profunda que ele veio a dar. É como se nós estivéssemos sempre tateando no escuro, né? Ainda não conseguimos depreender de todo aquilo que Jesus, de fato, quer nos dizer. E aí Augusto Cury finaliza dizendo assim: mesmo que o Cristo não tivesse feito nenhum milagre, que os seus gestos e os seus pensamentos fossem apenas reduzidos a nada de miraculoso, eles por si mesmos seriam já tão eloquentes e tão surpreendentes que ainda assim ele teria dividido a história. Alguns também cogitam isso. Ah, mas Jesus tem essa fama toda porque ele curou leprosos, porque ele curou cegos, o homem da mão mirrada, a mulher com o fluxo de sangue, né? E assim por diante. E, na verdade, nós sabemos que não é nada disso. O maior milagre de Jesus foi justamente ter apresentado a nós a vida eterna. Uma mensagem consoladora que sobrevive os evos, né? Que renasce ao longo do tempo e que transforma os corações humanos. Então, Augusto termina falando que depois que ele passou por esta sinuosa, turbulenta e curta, adicionaríamos, existência, a humanidade nunca mais foi a mesma, mesmo aqueles que não acreditam nele. Isso é o mais extraordinário de Jesus, porque mesmo aqueles que não acreditam nele, o tempo da nossa era é marcado antes e depois de Cristo. Ele dividiu o tempo, dividiu a nossa história. Não há ninguém que pelo menos não tenha ouvido falar em Jesus. Mas é no Novo Dicionário da Bíblia, um compêndio excepcional do trabalho de dezenas de teólogos, organizado por J.D. Douglas, que a gente consegue depreender o que é mestre. Mestre vem lá do aramaico, meu mestre, rabi ou rabuni. Nas obras de Amélia Rodrigues, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, nós temos, por exemplo, o diálogo emblemático de Maria Madalena, ou Maria de Magdala, com o Cristo no sepulcro, onde José de Arimateia cedeu o espaço para enterrar o corpo de Jesus, e quando Maria Madalena vai visitar o sepulcro, a pedra está afastada e o corpo de Jesus não está mais ali, e Jesus aparece, ao que tudo indica, né, com o seu corpo fluídico a Maria Madalena, interage com ela, e ela chama ele de Raboni. Está grafado lá na obra, salvo engano, Primícias do Reino pelo Espírito Amélia Rodrigues. Raboni vem do aramaico, meu mestre. E no idioma hebraico, nós temos a expressão Rav. Inclusive, alguns rabinos do judaísmo utilizam ao lado do seu nome este pequeno termo que passa a ser um título Rav, que significa grande, mestre ou professor. Então, Rav é o título dos mestres judeus autorizados para serem rabinos. E o interessante é que desde a época de Jesus, em especial os escribas, tinham um verdadeiro deleite, né, para serem chamados de rabinos, doutores da lei, né, aquela vaidade muito própria do título. A gente no século XXI, mesmo que não faça parte da sociedade judaica, também tem esse deleite de ser chamado de doutor, né, de ser avaliado pelos nossos títulos, pelas nossas competências, com todo respeito e mérito, porque é fruto de muito estudo, né? Mas a gente sabe que para o espírito imortal vale mais o uso que a gente tem do conhecimento que a gente adquire pelas experiências que nos levaram a conquistar os títulos do que o título por si.
E Jesus sempre desencorajou os seus discípulos para que eles não quisessem ser chamados de mestre. Havia apenas um mestre, o próprio Cristo. Aliás, em O Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, no capítulo 1 da Lei Divina Natural, na famosa questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, eles respondem a resposta mais sintética, objetiva e pequena de todo o livro: Jesus. Vede Jesus. E aí Kardec coloca uma nota super interessante dizendo: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então é por isso que ele é o mestre, é por isso que Augusto Cury tem dificuldades de entender a inteligência de Jesus, porque Jesus já alcançou o que Augusto Cury ainda não alcançou, e o que nós, em generalidade, também ainda não alcançamos, porque ainda não nos depuramos a este ponto. Chegaremos lá se tivermos perseverança e caridade, e se nós nos estimularmos a pautar a nossa vida em relação ao nosso modelo e guia, que já foi apresentado lá em O Livro dos Espíritos. Então aqui eu trouxe alguns trechos super interessantes sobre essas menções do próprio Cristo sobre o fato dele ser mestre, ou mestre dos mestres, ou o maior de todos. Para começar, capítulo 13 de João, versículos 12 a 15. Nós estamos aqui diante daquela cena do lava-pés. Jesus não se negava a ser mestre. Sabe essa falsa modéstia? Mestre, eu não, imagina, sem nada, gente. Jesus não tinha isso. Mestre, sou, bem o dizes, se me consideras mestre. Então, no texto, a gente tem lá relatado por João o seguinte: assim, depois que lavou os pés deles, dos seus discípulos, tomou a sua veste e novamente se recostou, dizendo-lhes: sabeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ou seja, mestre está falando com ele. Sou eu mesmo, não outro, eu. Isso não é presunção, isso é realidade, isso é verdade. Presunção seria a gente se chamar de mestre, quando na verdade nós ainda não evoluímos moralmente até esse estado de purificação e de reflexo do pensamento e vida do próprio Pai em nosso espírito. Jesus sim. Então ele não podia não dizer que não era mestre. Ele precisava reafirmar, porque ele havia vindo para se colocar como modelo e guia para nós que estávamos, e ainda estamos, bastante perdidos e atabalhoados. Então, se ele é caminho, verdade e vida, ele só pode ser mestre, e mestre dos mestres. E aí Jesus continua: portanto, se eu, olha o modelo, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os vossos pés, vós também os deveis, como eu vos dei o exemplo, para que assim, como eu, vós façais também. Então, aqui nesse ponto, Jesus é expresso: eu sou mestre, eu sou guia, digo o que fazer e eu sou o modelo. O que eu fizer, vocês fazem. Porque é assim da vontade do Pai. Jesus se apresenta, como a gente disse, ele se apresentava com a própria psicoterapia, agora ele está se apresentando como a própria psicopedagogia. Eu estou exemplificando como fazer, que é a forma mais eficaz
de fazer com que alguém possa aprender algo, ver o outro fazendo. Nós somos arrastados, atraídos pelo exemplo. E um exemplo com o magnetismo de Jesus é irresistível. E aí nós temos uma outra passagem super interessante, que é quando Jesus, que era chamado mestre, faz uma citação em Mateus, capítulo 22, versículo 36. Nessa parte do texto, o evangelista apresenta o maior mandamento. E aí vão dizer, os fariseus, ouvindo que ele fizera calar a boca dos saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, testando, o interrogou: Mestre, olha só, para um fariseu, chamar alguém de mestre significava algo muito especial. Porque para o fariseu, mestre era o rabino, era o doutor da lei, era aquele que era o conhecedor da lei e dos profetas, e que tinha a condição de estar numa posição de professor. Então, para um fariseu chamar alguém de mestre, isso denotava um reconhecimento, mesmo que fosse irônico, sarcástico, mas demonstrava um reconhecimento, um respeito e uma reverência ao saber. Então, os fariseus se referem a Jesus como mestre. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aqui também tem uma espécie de convocação. Se eu estou chamando você de mestre, estou reverenciando você dessa forma, toma cuidado com o que você vai responder. Porque tudo que você disser poderá ser usado contra você em juízo. E Jesus, sabendo muito bem, né, dessa argúcia, dessa tentativa de pegá-lo em alguma escapadela, em algum deslize, como se fosse possível, responde de uma forma precisa. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e a tua alma. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Olha, só um profundo conhecedor da lei e dos profetas é capaz de resumir. Quer ver a gente, né, com o nosso saber limitado? Para a gente dar uma resposta simples, esmiuçada, a gente precisa saber muito. Porque se a gente sabe pouco, a nossa resposta será muito complexa. E aí uma outra passagem muito emblemática é o encontro do Cristo com Nicodemos. Estava um mestre em Israel, Nicodemos, diante do mestre dos mestres. E aqui Jesus o trata como mestre, rabino, né? Em João, capítulo 3, versículos 6 a 10. Nesse trechinho, Jesus está explicando a Nicodemos as coisas do mundo espiritual de uma forma bem didática, tentando fazer com que Nicodemos consiga entender. Então, nesse trechinho, Jesus diz assim: o que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Aqui Jesus estava falando sobre gênese corporal e gênese espiritual, né? Que mais tarde Kardec vai esmiuçar na obra A Gênese. Estava falando de um modo bem claro, a gente lendo entende, mas também por conta da terceira revelação, né? Imagina a cara de Nicodemos, gerado da carne, carne, espírito. E aí ele começa a se confundir. E aí Jesus continua: não te maravilhes com o que eu tenha dito. É necessário a vós ser gerado de novo. O Espírito sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, é todo aquele que foi gerado do Espírito. E aí, em resposta, Nicodemos lhe diz: mas como pode ocorrer tudo isso? E aí Jesus pergunta: és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Em outras palavras, isso dá aso a muita interpretação, né? Mas em outras palavras, você é mestre em Israel com que propósito? Porque o mestre em Israel é aquele que tem um conhecimento da lei dos profetas, como dissemos. Com que objetivo?
Vaidade intelectual? Constranger os outros? Fazer sofismas? Enganar para favorecimento próprio? Ou ser ponte para se aproximar com Deus e fazer com que os outros, envolvidos, magnetizados pelo seu saber, pelos seus ensinos, pelas suas palavras, também estabeleçam uma comunhão mais próxima com Deus? Todo o saber do Cristo estava posto para a humanidade com o objetivo de soerguê-la, torná-la independente, autônoma. Por isso, os conhecimentos espirituais. E aqui, Jesus está utilizando como referência aquilo que já estava escrito, mas que era pouco compreendido. Por quê? Falta de inteligência? Não nos parece. Maturidade do senso moral, como vai colocar Kardec no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo? Pode ser. Mas por que os simples e ignorantes entendiam e os doutores não? Será que é porque eles ficavam mais presos na letra e não no espírito que vivifica? Não se deixavam envolver pelo sentimento para poder alçar por outros sentidos esse entendimento de Deus? Para que serve o título de mestre se a gente não consegue mergulhar em profundidade nesses ensinos, nessas vivências? Então, esse ensinamento de Jesus é particularmente muito interessante, né? E aí agora a gente vai falar um pouco sobre a unidade, ou melhor, unicidade do mestre. Mestre, apenas um. Mateus, capítulo 23. Num trecho chamado Ensino e Prática. Então Jesus falou às turbas e aos seus discípulos: os escribas e os fariseus sentam-se na cadeira de Moisés. Portanto, tudo quanto vos disserem, fazei e observai, mas não façais de acordo com as suas obras, pois eles dizem e não fazem. Amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, porém eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Fazem todas as suas obras para serem contemplados pelos homens, pois alargam seus filactérios e tornam maiores as orlas das vestes. Amam primeiro o reclinatório nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações das praças e serem chamados pelos homens de rabi, vós, porém, não sejais chamados de rabi, pois vosso mestre é somente um e todos vós sois irmãos. E a ninguém sobre a terra chameis de vosso Pai, pois vosso Pai Celestial é somente um. Nem sejais chamados guias, porque vosso guia é somente um, o Cristo. Porém, o maior entre vós seja o vosso servidor. E aquele que exaltar a si mesmo será diminuído, e aquele que diminuir a si mesmo será exaltado. Aqui a gente faz a citação daquele trecho que a gente falou do início, que Jesus desencorajava os seus apóstolos de quererem ser chamados mestres, ou de chamar uns aos outros de mestres ou de guias. Por que isso? Para evitar falsificações da mensagem, para evitar seduções pela idolatria, para evitar fascinação, que é um gênero tão frequente de obsessão, para que a gente possa evitar e se resguardar em relação aos falsos profetas, que querem competir por um espaço de destaque só por conta de uma vaidade, de ter uma posição no mundo destacada. E que não estão prestando atenção na grave responsabilidade de que o cargo de mestre investe. O apóstolo Tiago, inclusive, vai falar sobre isso. Se a gente bem soubesse, a gente não quereria ser chamado de mestre, não, viu? Porque o mestre tem tantas responsabilidades. Imagina o mestre dos mestres. Não é apenas uma questão de competência, mas é uma questão de assumir a responsabilidade por ser o diretor de diversas mentes. Será que a gente tem condição de assumir isso? Então, é importante
que a gente plante os nossos pés no chão, calce as nossas sandalinhas da humildade, né? E se satisfaça com o nosso mestre, que já é a representação máxima da perfeição relativa que é dada ao homem alcançar na sua vilegiatura carnal. Às vezes eu ouço alguns amigos muito, digamos assim, angustiados, não porque na obra Caminho da Luz, Emmanuel disse que Jesus faz parte de um grupo de espíritos angélicos que tomam decisões muito importantes do sistema solar, né, do qual a Terra faz parte. Então tem outros Cristos. Onde serão que estão esses outros Cristos? Seria bem legal a gente conhecer a história deles, né? Porque a gente adora uma novidade, gente. Já repararam nisso? Nós estamos nos debatendo para viver uma mensagem que foi dada pelo nosso Messias, o governador do nosso orbe, aquele que modelou o planeta com suas mãos angelicais, que impregnou com o seu magnetismo a vida na Terra. A gente ainda está se debatendo com o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, e o complemento dele, amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente pegar o Sermão do Monte, quantos versículos, e der um cheque assim, né? Fizer uma lista, um checklist, cada versículo, colocar um item no checklist. Quantos itens a gente já consegue colocar o cheque? Não, esse daqui já está feito, né? Esse daqui já está garantido. Amar aos nossos adversários, né? Oferecer a outra face. Ah, minha gente. Nem a oração, que é relativamente fácil, às vezes a gente faz. Então, eu acho muito preocupante a gente querer outros mestres. Estabelecer uma estátua à nossa própria imagem, ao Deus Mamon, ao dinheiro, à vaidade, ao estrelato. Para que isso? Só para a gente se endividar ainda mais? Então, realmente, a gente precisa ouvir Jesus. Ouvir Jesus. Né? Tem, inclusive, uma parte que Jesus fala sobre o não julgamento, que está lá no capítulo 6 de Lucas, versículos 40 a 41, em que Jesus nos coloca no nosso lugar. O discípulo não está acima do mestre. Então, completo o preparo, todo discípulo será como o seu mestre. Aqui ele está falando de uma forma bem clara, para todo mundo entender. A minha conformação humana é o que vocês devem aspirar. Vocês ainda não são como eu sou em minha conformação humana, mas um dia serão se seguirem tudo que eu estou exemplificando. Então, e aí ele continua, por que vê o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu próprio olho? Algumas traduções esses termos mudam. Mas a mensagem que fica é a seguinte: a gente tem tanto a superar a fim de se aproximar do nosso modelo, que a gente está apontando os defeitos dos outros. É melhor a gente começar a cuidar da nossa própria existência, para a gente poder dar conta daquilo que a gente precisa, né? E aí vem a importância do mestre. Como nós, neste momento especial, estamos vendo insensatez, falta de lucidez, de discernimento, minha gente. Tem muita gente que está louca da vida, mas nós estamos informados. Nós temos a doutrina espírita. A gente não pode perder essa sintonia, né? Lembrando que a gente ainda precisa do mestre.
a gente ainda precisa do mestre. Enquanto a gente não se aperfeiçoar moralmente, nós carecemos de Jesus. O evangelho será indispensável. Tem até uma questão em O Livro dos Espíritos, que Kardec chega a investigar, quando ele vai falar sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Haverá momentos em que o espírito deixe de precisar de um protetor. Aqui ele está falando mais particularmente do mentor espiritual, né? Mas a gente pode entender também a resposta dentro desse contexto do mestre dos nossos destinos. E aí os espíritos vão responder a Kardec o seguinte: olha, sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, assim como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não precisa mais do seu professor. Isso, porém, não se dá na Terra. Então é bom a gente se afeiçoar a Jesus, tomar ele assim para o nosso lado, ó. Daqui você não sai, daqui ninguém te tira. Porque o que tem de mestre aí, ó, colocando propaganda no Instagram, no Facebook, aqueles patrocinados, né? Sou o seu mestre, me siga, né? Dir-te-ei o que fazer e você estará bem. Vai nessa não, gente. Vai nessa não. Cegos guiando cegos. Nosso próprio Cristo nos advertiu. Mestre, apenas ele e mais ninguém. E aí agora vamos entender de uma vez por todas, né? Se até agora, porventura, alguém não tem entendido, não, mas eu ainda não entendi por que Jesus é o mestre dos mestres. Por conta, inclusive, da minha pouca capacidade, né, de transmitir esses ensinamentos elevados, eu aceito. Eu aceito. Então, para concluir, eu deixo aqui uma mensagem de alguém que é maior do que eu, que é a nossa veneranda instrutora, o Espírito Joana de Ângeles. Joana de Ângeles tem uma obra linda, recomendo a todos que possam conhecer, quem ainda não conhece. Rejubila-te em Deus. Linda obra, linda. Psicografia do nosso amado Divaldo Franco. No último capítulo, ela coloca uma mensagem muito especial, o vencedor incomparável, falando de Jesus, claro. E aí, nesse capítulo, Joana vai falar sobre a situação que nós estamos vendo agora. O cadáver das nações vencidas em decomposição moral. Os abutres do poder transitório, sucedidos pelos mais fortes momentaneamente. A sombra do terror, que ameaça diminuir a claridade do sol do discernimento. Porém, aqui, embora a descrição de Joana nos seja muito atual, ela está falando do momento que antecedeu a vinda do nosso mestre à Terra. A boca profética que havia silenciado, nos dizeres do espírito Humberto de Campos, Deus silenciava sua mensagem de amor nos penetrais do infinito, e mesmo Israel, com a crença do Deus único, seguia dominada por ambições desmedidas e orgulhosas das suas tradições. É nesse contexto, nesse panorama, que Jesus nasce na Terra, inaugurando a era do amor. Modifica a estrutura moral da sociedade para sempre. E ainda hoje, nos dias atuais, quando as paisagens humanas se encontram devoradas pelo fogo da insensatez, Jesus ressurge no âmago dos corações humanos, nessas iniciativas como a da Sociedade Espírita José Pititinga, de favorecer esse encontro com Jesus para nos relembrar a mensagem esquecida. Quando o orgulho e violência culminam em descalabros morais, Jesus vive. E a sua mensagem ressurge dos túmulos com as vozes da imortalidade, como o Espírito Joana de Ângeles, entoando esse hino de compaixão e caridade para com todas as criaturas da terra. A presença de Jesus permaneceu incorruptível e olha que ao longo dos tempos, todos nós, invariavelmente, tentamos colaborar para conspurcar essa mensagem. Os desvios humanos na obra do cristianismo
são incontáveis. Tentamos reverter a ordem dos ensinamentos, adaptando-os aos nossos infiéis conteúdos. E ainda hoje tentamos conspurcar essa mensagem pura. Mas força alguma, de qualquer procedência que seja, poderá impedir o processo irreversível de evolução e o vencedor incomparável que transformou os braços da cruz de hediondez, de vergonha, em asas luminosas de libertação perene, vive ainda hoje. As conquistas da ciência e da tecnologia, muito respeitáveis, devem conduzir o ser humano à sua viagem interior. O homem, que já decifrou grandes enigmas da genética e dos universos, ainda precisa decifrar as incógnitas do sentimento e equacionar seus conflitos existenciais. Como fazer isso? Vivendo Jesus, abraçando as causas do bem e da fraternidade como as mais dignas de serem vivenciadas. E aí, finalizando com uma mensagem que não pode deixar de ter o tom do Natal, ante as lúcidas melodias evocativas de Natal, que recordam do momento que Jesus mergulhou nas sombras planetárias, renovemos em amor e vigilância, procurando investigar se Jesus já nasceu no lugar mais importante, no âmago dos nossos sentimentos. Investiguemos nos recessos do nosso ser se nós já nos entregamos ao seu programa divino, porque Natal é o momento quando Jesus nasce em nossos corações, quando ele passa a comandar a nossa existência, quando o reino de Deus começa a ser edificado dentro de nós, para depois espalhar para a terra felicidade e paz. Que o nosso Mestre dos Mestres nos abençoe e nos encoraje hoje, agora e sempre. Muita paz, meus amigos.